França entrou bem. Muito. Só para fazer justiça, né? Ele sai machucado, mas o França entrou bem. A França vai ser jogador muito grande. E é o que a gente... O cara que fez o gol, dentro de tudo que a gente falou de estrutura e de sistema, talvez seja o cara que mais fez bem ter 3 zagueiros. O que o Ayrton jogou. Eu ia entrar nesse ponto agora. Forte. Talvez seja quem o Vitor Pereira consiga melhorar. Potencializar mais. Não pula, meu querido. Vamos assistir aqui o programa da ESPN, mas antes vamos mudar esse número aqui, velho. Mais da metade das pessoas assistem o canal, gostam do canal, não tá inscrito. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Flamengo venceu, mas não convenceu. Mas teve boas atuações aí, entrada magnífica do Matheus França, Pedro arrebentou, Ayrton Lucas arrebentou. Sensacional que jogaram esses caras agora. Taticamente, o VP tem que arrumar isso aí. Vamos assistir, durante o vídeo a gente vai vendo aí e no final do vídeo também. Vamos embora. Aí o Matheus França, que todo mundo estava criticando a saída mas não podia deixar de elogiar a entrada do menino, que é muito bom de bola. Aí ele dá uma arrancada, consegue roubar uma bola do Rodrigo, que é um dos melhores jogadores, marcadores do Vasco, que estava marcando muito bem o Arrascaeta, que me parecia também cansado já no segundo tempo. Acho que chega uma hora que tem que sair mesmo. Mas o Rodrigo perde para a vitalidade do França e ele vai e sofre o pênalti do Capasso. Assim como no final, o Ayrton Lucas também mostrou vitalidade numa arrancada para fechar com 3-1, né? Então é isso. Se perde o Flamengo, evidentemente que o VP não ia dormir hoje de tanto barulho. Mas o que vale é o resultado, gente. Depois a gente vai falar de outros jogos aí, não adianta dominar, fazer se não botar na casinha. É um jogo um pouco igual no primeiro tempo, se o Vasco sai ganhando, faz a virada ali também, não era de se surpreender, não foi um Flamengo maravilhoso. Quem não viu o jogo e vai ver só o resultado 3-1 vai falar, nossa, esse time agora, acho que o VP acertou. Não acertou não. E se esperava até muito mais, porque ele teve uma semana de trabalho e ainda não se sabe muito bem. A gente fica no final procurando, mas o Thiago Maia virou zagueiro, não, virou lateral, não, o Ayrton tá lá, mas enfim... Ainda tem coisas para se olhar para esse time e tentar entender o que o técnico quer fazer. Mas vamos agora para uma final maravilhosa, esse Fla-Flu, principalmente depois dessa belíssima vitória de 7-0 do Fluminense. A gente vai falar aqui em estatística, vamos destacar alguns números ainda para entender um pouco melhor essa partida, mas quero ouvir também o teu destaque, Pedro, porque no segundo tempo o Mauro fala que não foi um Flamengo brilhante. O Vasco dominava o segundo tempo do jogo até o pênalti. Tudo bem, Dani? Beijão pra você, André, Renatinho. Mauro, fã de esporte com a gente. O Linha de Passe é sobre o domingo, sobre o jogo de hoje. Se a gente parar para falar do jogo de hoje, acho que são 2 momentos. O jogo de hoje pro torcedor venceu 3-1, eliminou um rival, evitou mais uma dor de cabeça em clássico, como foi com o próprio Vasco na fase de classificação ainda, como foi contra o Fluminense, como foi em jogos decisivos de Mundial e tudo mais. Agora, se a gente vira a página para um segundo momento, que é esse Flamengo para a temporada, tem muito pouca coisa a se comemorar. É claro que o que importa hoje é a eliminação. Eliminou o rival, a classificação eliminando o rival. Mas você já precisa olhar para daqui a 2 semanas, uma final contra o Fluminense. O Flamengo vai para a sua 4ª final seguida, né? Sim. Nunca chegou numa situação tão complicada. No Mundial não chegou à final, né? Estadual, a 4ª decisão. Sim, do estadual é a 4ª seguida. Nunca chegou numa situação tão complicada, tão questionado para uma decisão de estadual nos últimos anos como esse ano. Nunca se olhou para frente para imaginar que não vai ter o Vasco em todos os confrontos. Não vai ser o Vasco sempre do outro lado. Um time que, por mais que tente impor, fazer algum seu jogo, ali seu jogo que não é exatamente sua característica, sofre na Copa do Brasil, porque na hora de ter que fazer o jogo tem dificuldade, tem limitações, vai pegar um time de mais qualidade e a tendência é que o Flamengo esteja sempre enfrentando grandes adversários. Em fases mais agudas de competições, em jogos mais decisivos do Campeonato Brasileiro, vai sofrer. Não vai ter exatamente essa brecha para entrar em campo a qualidade. Porque o Flamengo vence na qualidade. Na qualidade de uma escapada do Ayrton na batida do Pedro no primeiro tempo. Sim. Na qualidade desvio, né? Da escapada. O desvio, mas tem ali o Pedro para finalizar, o Ayrton para roubar. Claro. E você tem a escapada do Matheus e o Pedro para finalizar um pênalti e a qualidade para finalizar com o Ayrton também. Mas é muito pouco, são lampejos dentro de um jogo. Lampejos vão resolver para uma semifinal de estadual, mas esse Flamengo não é moldado para vencer semifinal de estadual. No estadual é moldado para brigar pelo título. Não vai ser fácil contra o Fluminense. Na temporada é moldado para brigar por grandes taças. Esse futebol de hoje é preocupante. Então, assim, para hoje, muito bom. Vitória, 3-0, classificação. 3-1. Despachou o rival que causou uma dor de cabeça recentemente. 3-1, desculpa. 3-1, o rival causou uma dor de cabeça aí, né? Algumas semanas atrás. Mas quando tiver que olhar para frente, tem problemas. É claro que a gente vai ficar aqui falando problema, tá classificado.
mas é que o torcedor do Flamengo, no íntimo dele, ali naquele segundo tempo, quando passar, chegou em casa, ele vai virar e falar, tá complicado, tá tão bom quanto parece esse placar, não. Não é um futebol vistoso, o Pedro se referia ao quarto estadual seguido. Eu falei da quarta decisão no ano, né? Porque a gente está pensando em Supercopa, Recopa e Mundial, que não chegou à final, que era o que se esperava. André, boa noite para você, o teu destaque. Boa noite, me permito te fazer uma indução de pergunta no sentido de assim, esse Flamengo está mais pronto agora para uma decisão? Dani, boa noite, meus caros, boa noite a todos em casa. Eu acho que sim, porque agora tem pelo menos um par de resultados que sustentam o momento. São as 2 vitórias sobre o Vasco nessa fase do estadual. Você falava agora há pouco dos títulos que o Flamengo ia disputar, previstos pelo início do calendário. Ninguém mencionava o estadual. Sim. Era Supercopa, Mundial, Recopa. O estadual, quando é? Contra quem? Porque se o Flamengo fizesse um papel melhor, que era o que se esperava nessas 3 taças que foram perdidas no início do ano, o estadual teria sido, mais uma vez, um período para preparar a equipe, para desenvolver o sistema de jogo do Vitor Pereira, desenvolver alguns jogadores que possam aparecer. E, é claro, nos momentos decisivos, o Flamengo ia jogar o campeonato estadual para ganhar. E é o que está fazendo agora, de forma, digamos assim, a fazer com que o trabalho sobreviva, porque se houvesse uma falha neste momento, mais uma, e o Flamengo já chegou à decisão, então não dá para dizer que as coisas estão tão ruins assim, mas se o Flamengo não chegasse à decisão do campeonato estadual, por mais que a gente aqui defenda tempo de trabalho, né, suporte de diretoria, e também por mais que não dê para acreditar nesse tipo de coisa em relação a uma diretoria que está muito acostumada a trocar treinadores, que é a diretoria do Flamengo, não daria para a gente imaginar aqui que o Vitor seguiria sendo técnico do Flamengo se os 2 últimos resultados contra o Vasco não tivessem acontecido. Então, no sentido da prioridade, o resultado sustenta o trabalho, melhora o ambiente, melhora aquilo que o Vitor está pensando em relação ao sistema. Ele vem dizendo coisas meio contraditórias. De novo, o sistema hoje foi o mesmo das últimas partidas, embora ele tenha dito que não vai ser sempre assim. Mas se não vai ser sempre assim, quando que ele vai desenvolver alguma outra ideia? É muito mais coerente agora trabalhar no que vem, pelo menos fazendo com que o Flamengo seja competitivo nas partidas e vença esses adversários, né? Mas eu estou de acordo com o que o Mauro disse, com o que o Pedro também. Não que seja o resultado e ponto, mas o momento das substituições no segundo tempo do jogo, que a minha impressão fez a torcida, uma boa parte da torcida presente do Flamengo ao Maracanã, lembrar do jogo contra o Fluminense, claro, quando as substituições foram feitas e o Flamengo perde o jogo, exato, mostram que o ambiente até, em relação ao público, não é de olha, estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Mas o resultado é soberano, quase sempre para o lado negativo, nem sempre para o lado positivo. Hoje, para o lado positivo, o Flamengo fez a sua parte. Renatinho, boa noite. Deixei por último para a gente já começar a entrar nos detalhes, no desenho dessa partida de hoje. Quero te ouvir sobre as substituições, sobre o modelo de jogo, não só do Flamengo, também do Vasco, que é um time sendo remontado, né, nesse retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos nessa para entender aqui o que você viu em campo. Bora lá. Boa noite, companheiros, fã de esportes, um abraço também. Boa noite. Assim, a gente tem... Eu sempre falo que eu procuro sempre olhar pro jogo no aspecto do desempenho, e principalmente estadual. Eu vim aqui em vários momentos, seja no Sport Center, seja com vocês, às vezes falar sobre a eliminação de uma equipe, e eu sempre falei, o estadual, para mim, é um campeonato preparatório. Para o Flamengo ele ficou mais que isso, por tudo que aconteceu. Agora, o que eu vejo, claro, eu sou muito a favor do discurso de arrumar as coisas ganhando é muito mais fácil do que ajustar as coisas com empates e derrotas. Eu acho que nesse sentido, o Vitor Pereira tem que comemorar, tem que buscar. Só que eu vejo ele ainda muito atrás do equilíbrio, da busca por equilíbrio. E o Flamengo teve esse equilíbrio poucos momentos na temporada. Acho que o último jogo contra o Vasco foi melhor. E foi melhor muito porque o seu melhor jogador fez a sua melhor atuação em muitos meses, que foi o Arrascaeta. E hoje o Arrascaeta voltou algumas casinhas para trás, fisicamente sentiu a imposição. E eu vejo o Vitor Pereira buscando ainda esse equilíbrio. Dentro do dilema que ele busca de o time de videogame, que eu brinco, que não dá para jogar com todo mundo, com os melhores que o Flamengo tem, não só melhor tecnicamente, mas jogadores de uma grandeza excepcional para o clube.
A questão dos 3 zagueiros, ele voltou hoje a ter o Thiago Maia em algum momento também, quando ele tira o Rodrigo Caio. Ele fez um teste com o Cebolinha, como um ala, com o pé correto, né, do lado, não jogando com o pé invertido quando ele joga pelo lado esquerdo. Não rolou. A gente olhar para o Everton, não tinha cacuete na abordagem defensiva, muita bola entrando entre ele, zagueiro. Ele não tem ele nunca jogou assim. Então é algo trabalhado. Então eu vejo um Vitor Pereira ainda muito em busca desse equilíbrio, de um time onde ele consiga colocar as qualidades, mas que seja equilibrado. E hoje não foi. Hoje foi um Flamengo que o jogo, em alguns momentos, parecia escapar das mãos do Flamengo. A gente via uma necessidade de controle que não aconteceu. Do lado do Vasco, eu vejo um processo que o Maurício Barbieri, inteligentemente, eu acho que ele entende o momento que ele está com a equipe e ele utiliza o que dá para fazer. O que o Vasco hoje fez que encheu o saco do Flamengo o jogo inteiro? Jogo direto, físico, primeira e segunda bola. O Vasco hoje ganhou muito primeira e segunda bola. O Pedro Raul fez um jogo abaixo, foi vaiado, mas nesse sentido ele ajuda muito. O jogo pelos lados do campo, com os 2 laterais, para mim o Pumita fez um bom jogo. Acho que o Pumita, muitos falavam da questão defensiva dele, eu acho que ele tem entregado também nesse sentido. Vejo um Vasco com um caminho. Nesses jogos, onde ele pode esperar um pouco mais, ele fica mais confortável, mas também longe ainda de ser um Vasco, até pensando em Barbieri, que é um treinador que o seu melhor time, o Red Bull, era um time protagonista, um time que jogava com a bola, e ele, para mim, agora só está se adaptando ao que ele consegue fazer nesse momento. O Vasco deixou passar um momento até longo durante o segundo tempo, em que as sensações eram de que o Flamengo ia perder o jogo, Sim. como foi contra o Fluminense. Parecia que estava maduro ali. O segundo tempo do jogo contra o Fluminense materializou aquilo que a gente estava percebendo durante um bom tempo no segundo tempo. Hoje, o Vasco nos fez ter essa mesma sensação. O jogo escapando do Flamengo. Isso, só que aí na qualidade individual mesmo, como disse o Pedro, estou de pleno acordo com ele, o Flamengo resolveu e, assim, dá para olhar para essas situações em que a qualidade individual resolve como um defeito do coletivo. Sim. É permitido fazer isso, especialmente quando a gente está falando de um time que coletivamente pode mostrar tanto, e fez isso durante os últimos anos. Mas também a gente pode olhar por um outro lado e falar, olha, dessa vez o que não aconteceu no Mundial, não aconteceu na Supercopa, não aconteceu na Recopa, as individualidades do Flamengo foram suficientes para vencer e encontrar aquilo que o time precisava. Eu concordo inteiramente com o que você está dizendo, André. Acho que, assim, em determinado momento do jogo, o Flamengo tentou fazer o que fazia na mão do Jorge Jesus, que era uma marcação mais alta, só que perdeu muito mais a bola do que acontecia quando era o Jorge Jesus treinador. Só que isso vem também acontecendo, sim. Sim, só que também para fazer isso... São 4 anos, né? Exato. Todo mundo envelheceu, o sistema de jogo é diferente. Fisicamente, para mim, o Flamengo é um time ainda com muitos problemas. É aí que eu quero tocar, porque justamente, hoje você citou o Cebolinha. O Cebolinha joga porque ele não tem um lateral direito. Ele tinha Mateuzinho machucado e Varela ainda em recuperação, acaba entrando durante a partida. O Flamengo acabou de divulgar, tem 2 minutos no Instagram. O atleta de Arrascaeta foi substituído após sentir uma lesão no adutor esquerdo e será reavaliado pelo departamento médico. Que é diferente. Então, assim, não é difícil você montar um sistema de jogo com tanto problema físico. Sim, porque a gente comentava aqui, o André lembrou bem, sobre o protesto da torcida nas substituições, porque a sensação era essa, que o Vasco pressionava, o Flamengo perdia o controle, aí vem o filme da substituição contra o Fluminense, e a torcida protesta, também protestou quando saca o Arrascaeta e entra o Matheus, que a gente fala de a qualidade é soberana, o resultado é soberano, a qualidade é soberana, o Matheus França com a sua qualidade, então, explicado, é o que você fala, é mais um problema também, o Arrascaeta que é quem resolve, que é quem torna o cenário do jogo da semana passada diferente. O jogo dele da semana passada foi sacanagem. E hoje, lesionado. E acho até que... O França entrou bem. Muito. Só para fazer justiça, né? Ele sai machucado, mas o França entrou bem. O França vai ser jogador muito grande. E é o que a gente fala. Não tem problema, o André citou, né? Não tem problema a qualidade individual resolver o teu problema tático, o teu problema coletivo. Só que a qualidade individual, ela resolve o teu problema hoje, depois de você se segurar ali nas cordas, muito pela limitação também do adversário, que cria, que chega, aí pega uma bola na canela, pega uma finalização que não vai, o André chegou quase que cansado de uma finalização ali, de uma bola que o Vasco cria, não vai ter exatamente essa limitação nos principais confrontos do ano. E esse Flamengo vai jogar grandes jogos no ano.
Então, não adianta a gente só parar para... Porque para hoje tá ótimo. Você ter a possibilidade de o Arrascaeta se machucar, você lançar a mão do Matheus França e a qualidade dele que o Renatinho já pontuou, decidir, quem é que não quer ter um elenco desse? Quem é que não quer ter um garoto desse subindo? Ok, só que a torcida do Flamengo, ao passo que ela também se acostumou com grandes títulos, grandes jogos, ela passou a debater mais também. Ela sabe que esse time é capaz, o que não entrega e onde a conta pode chegar lá na frente. Acho que é um pouco a sensação que fica de hoje. Ainda sobre sensações, você usou essa palavra no final agora do seu raciocínio. O Flamengo quase fez um gol hoje e não fez. Isso não é uma crítica ao jogador, é apontar o que aconteceu. Não fez porque o Gabriel Barbosa, que é um finalizador de elite, não está no seu melhor momento. Aliás, está longe do seu melhor momento. Também nesse fundamento, perdeu um gol de perna esquerda. Foi uma jogada linda. Que vem do lado esquerdo para o centro, a bola passa pelo De Arrascaeta. Pedro serve o Gabriel dentro da área e ele chega batendo. A bola está muito perto da perna. Né? Eu acho que ele esperava um pouquinho na frente para conseguir dar um chute direito. Mas ele conserta esses lances. Sim. Ele conserta esses lances, ele põe... Talvez com um toque ali para ajeitar e bater de novo. Talvez. Aí ele fez uma finalização de pé esquerdo que ficou defeituosa e o goleiro do Vasco, Léo Jardim, pegou. Agora, se faz esse gol, que sensações a gente tem a partir dali, né? Então... Aí é um lance construído. Exato. Isso não é o Si, André, o Si não joga, é verdade, o Si não joga. Eu tô falando que... se o Vasco faz esse aí, ó... Também. Vai lá. Mas o que eu digo é que... O problema é lances assim acontecerem tão raramente. Tão esporadicamente, e no caso assim, o lance aconteceu, o gol não. Sim. Então, né, o que o Flamengo nos mostrava, o que os grandes times, os grandes momentos do Flamengo nos mostraram, e essa é a comparação direta, porque o Flamengo que o Vitor Pereira pega, e seria a mesma coisa se fosse qualquer outro técnico, ele não é comparado com os outros, ele é comparado com ele próprio. E os últimos anos. É injusto? Talvez, mas é o que fica. A memória do torcedor, ela serve para todo tipo de momento. Ela serve para vaiar o técnico e xingá-lo de burro quando a imagem do jogo contra o Fluminense volta, e ela serve também para dizer, olha, esse time está jogando mal, bem, muito mal. É assim que a coisa funciona. Eu acho que também a gente está falando da saída do Arrascaeta e agora vem essa notícia, ele sai quase 20 minutos depois do Gabigol, né? O Gabigol, o primeiro susto ali foi quando tira o Gabigol, com 12, 14 minutos, não sei. O Arrascaeta depois estava visível. Depois que ele bate, inclusive, uma falta no canto e tal, ele sai meio que puxando a perna, assim, você sentia que, né, na batida ele já sai puxando, você fala, não vai dar para ele. Então era uma substituição diga-se de passagem, esse lance aí, não sei se vai discutir separado, se o Pedro bateu muito rápido, mas eu acho que foi normal, bateu... Tem duas coisas. A gente pode já avaliar isso agora. O Vasco reclama que ele bate mais... na frente do que seria, que a falta teria sido mais, um pouco mais atrás. Mas aí... É um jogo decisivo, né? Você precisa estar mais atento, você precisa brincar, você precisa segurar. Não foi isso que resolveu o placar. Mas eu acho que o resultado... O cara que fez o gol, dentro de tudo que a gente falou de estrutura e de sistema, talvez seja o cara que mais fez bem ter 3 zagueiros. O que o Ayrton jogou. Eu ia entrar nesse ponto agora. Forte. Talvez seja quem o Vitor Pereira consiga melhorar. Potencializar. Mais. Tirar mais de alguém que você esperava menos. Pelo todo o restante, né? Você fica esperando algo que não vem. Pela força, pelo volume, por chamar. E assim, eu acho que ele foi muito antítese de tudo que foi do time, assim. Porque ele sem bola, muito agudo, atacando espaço, pressionando. O Flamengo, em alguns momentos, ele me dá a sensação de que ele marca ali com o olho. Ele cerca e vai vindo e tal, e nos duelos não entra junto. Tanto que o Vasco ganhou de primeira e segunda bola em disputa hoje. E assim, às vezes o início do segundo tempo tem muito disso. É isso. E às vezes você ganhar uma primeira bola do Pedro Raul, a primeira bola é a primeira disputa. Sim. A segunda é o rebote. Você ganhar uma primeira bola do Pedro Raul, qualquer zagueiro vai ter dificuldade. O problema é a segunda. Muito disperso, uma capacidade muito ruim de pressionar. E aí a gente fala... A nossa referência sempre é 2019. E aí eu acho que a discussão no Flamengo ela tem que se até sair um pouco dessa questão do de agora e de para onde estamos indo. Existem jogadores gigantes de qualidade e tal que vão ajudar muito o Flamengo ainda. Mas eu tenho falado isso há muito tempo. Para mim, o Flamengo é Matheus França. É nisso que o Flamengo tem que começar a se pegar. Porque hoje a gente viu um Vasco que jogou um meio de semana, fisicamente muito mais inteiro, mais uma vez, ganhando duelos e ganhando o meio de campo. Rapaziada, olha, o Flamengo tem que melhorar, hein? O Flamengo tem que melhorar, porque vai pegar
um Fluminense em ascensão, um Fluminense que acaba de meter 7-0, é claro, o Flamengo não é Volta Redonda, a gente não tem nem que comparar, o Fluminense perdeu 2 jogos para a equipe do Volta Redonda, mas o Vitor Pereira agora tem 15 dias, tem 2 semanas livres para trabalhar esse time do Flamengo. E técnico que sabe trabalhar, usa bem a semana livre. E tem muito a arrumar e consertar nesse time do Flamengo nesse período. O primeiro jogo da final é só no dia 2 de abril. Dia 2 de abril. Então tem muito tempo pro VP trabalhar em cima disso. E vamos trabalhar em VP. Porque tem que trabalhar muito, porque o Flamengo não tá jogando nada, a não ser as suas peças individuais. Taticamente, coletivamente, muito abaixo. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações de Brunei.